É com imensa alegria que iniciamos este culto de adoração ao nosso amado Rei. Eu desejo que você seja muito bem-vindo entre nós, em nosso canal da PIB Freguesia, a toda a membresia, o meu abraço virtual, já que não é possível a todos estarmos reunidos presencialmente, que tenhamos um coração adorador, um tempo de expressar em louvor, em oração, e meditar da palavra, que você de fato possa se desligar por tudo que esteja ao seu redor e esteja conosco nesse ambiente de louvor e adoração, em cumprir a vontade de Deus, em adorá-lo, mesmo virtualmente, de modo separado no seu lar. Agradeço de coração a nossa entrada contigo neste momento. E aproveite para enviar para pessoas, amigas, queridas, dando seu like no nosso culto, dando palavra de incentivo ou de correção. Isso é necessário para que venhamos nos aperfeiçoar. Eu louvo a Deus por toda a equipe que está por detrás, nos bastidores, para que isso de fato possa estar acontecendo. Então, faça o seu melhor. Adore ao Senhor, realize a vontade dEle neste momento separado, neste culto para ao nosso amado Senhor. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou, não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem é fiel. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou, não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar e que a terra trema, hei de confiar. Não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou, não olha a circunstância, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre vou. Neste momento agora, eu desejo estar intercedendo pelos alvos de oração e, nesse sentido, é muito válido você começar a ter o hábito, já tem irmãos que já começaram, né, ou você visitante do nosso canal, registre o seu pedido de oração, aquilo que de fato é relevante na tua vida, na vida de pessoas tão queridas, e nós precisamos de fato interceder como nunca. Nós temos vivido uma pandemia e aqueles que não se dobravam à oração
estão sendo dobradas pelas dificuldades. É uma tendência humana de nós querermos clamar nos momentos difíceis e não somente nos momentos mais tranquilos da nossa vida, mas que essa pandemia possa de fato nos ensinar que venhamos viver de fato em oração ao nosso Deus, em que tem nos abençoado e com certeza durante essa pandemia tem nos livrado e nos levará conforme a sua vontade. Então, nesse momento eu quero interceder, nesse sentido agora, pelos alvos de oração, seja aquele que está aflito, desempregado, o que está vivendo dificuldade na sua emoção, aqueles que perderam entes queridos. Vamos interceder agora. Pai, eu quero te agradecer por esse momento em que está sendo separado para apresentarmos nossos alvos de oração. Aqueles que estão escrevendo seus alvos nesse chat deste culto, aqueles que de fato necessitam de cuidado nas suas emoções, ao que está com aquele que perdeu ente querido e o seu coração está fragilizado em saudade. Senhor amado, são tantos os alvos, mas eu quero apresentá-los em tuas mãos, sabendo que o Senhor cuida de todos esses alvos. E nós temos a certeza que, de fato, o Senhor tem se demonstrado como misericordioso, aquele que tem zelado pelas nossas vidas, que possamos, não somente num momento como este de pandemia, estarmos aos teus pés, mas que possamos constantemente vivermos em oração, em todo o tempo. Viver em todo o tempo na tua presença, Senhor. Dia e noite a te buscar, não parando as nossas atividades, mas ter um coração de fato rendido a ti. E nos momentos pontuais que possamos clamar a cada dia, Senhor. Nos ajude nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades, em tudo aquilo que de fato precisamos. É o que eu te peço. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que
vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Agora nós iremos para a parte que também é espiritual, os nossos dízimos e ofertas. E há um versículo muito conhecido, em Malaquias 3, versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa é uma promessa que permanece para nós, igreja do século 21. Mesmo em pandemia, Deus não mudou com a sua economia. Ele nos abençoa de um modo todo especial. E não como troca, não como barganha, na verdade, como sinal do seu amor, Ele abre as janelas do céu e derrama sobre nós bênção sem medida. Mesmo diante de um momento de escassez, de desemprego, seja o que for na nossa vida, a provisão do Senhor na nossa área financeira, ela nunca irá faltar. E a palavra vai além, em que diz que a nossa descendência não irá mendigar o pão. Nós somos abençoados nesse sentido. Então, não importando a quantidade, como aquela viúva que deu do seu melhor, né? Deu aquilo que saltou o seu coração a oferecer, né? Como tantos exemplos bíblicos que nós temos, você pode ser um exemplo para cumprir o que a palavra nos ordena, em separar os seus dízimos e ofertas. E em falar um pouquinho de oferta, não podemos esquecer também do nosso celeiro do amor. No início da pandemia, havia mais disposição nesse sentido, mas as necessidades, elas permanecem. Então, que você possa separar, seja em dinheiro na conta corrente da igreja, trazendo quilos no culto presencial ou durante a semana da igreja, que você faça o seu melhor. Oferte nesse momento em que pessoas vão receber quilos de alimentos que farão toda uma diferença sobre a sua própria família. Então, nesse sentido agora, eu quero orar pelas finanças, que o Senhor possa estar dando a você estratégias para que possa cumprir da palavra dele a cada tempo. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero agradecer a Ti, porque em meio a tudo que vivemos na atualidade, nós podemos contar contigo na nossa provisão. E eu peço, Senhor, que não venhamos falhar nos nossos dízimos e ofertas contigo. Que possamos separar as nossas primícias, como foi feito através da vida de Abel, em que ele deu das primícias ao Senhor. Que possamos dar do nosso melhor, Senhor. E que venhamos, Senhor amado, aguardar em Ti aquilo que nós de fato necessitamos. Não temos promessa de ficarmos ricos, mas temos a promessa na Tua palavra de sermos supridos em nossas necessidades. Que possamos ter um coração rendido em cumprir aquilo que cabe a nós acerca do dinheiro, Senhor. Que o dinheiro possa estar no seu devido lugar e que jamais sejamos dominados por ele, mas que possamos usá-lo para glorificar a Ti, como diz ainda a Tua palavra, quer comais, que bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E nós podemos sim usar o dinheiro para glorificar a Ti.
Ajuda-nos nesta tarefa, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Aqueles que estão desempregados, que estão angustiados pelas suas finanças, que possam depositar a verdadeira confiança no Senhor, que tem o todo o poder de trazer suprimento. Eu peço portas abertas para aquele que está desempregado, aquele que precisa pagar contas e não sabe de que maneira, que o teu suprimento possa vir a todos nós. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Nesta reflexão bíblica, eu desejo apresentar um tema bastante complexo. E esse tema é: como lidar com a injustiça humana? A você que está novo no nosso canal, seja muito bem-vindo. A você que já tem nos acompanhado pela igreja, nossa PIB Freguesia amada, tratar de um tema como esse dentro de uma pandemia em que eu nunca vivi, em que praticamente todos nós nunca vivemos, é algo para a gente refletir, não somente alguns minutos como agora, mas em outras ocasiões, mais ainda. Como lidar com justiça humana? Ao me preparar para esta mensagem, eu procurei, por curiosidade, encontrar pelo Google imagens com frases. Nós vamos encontrar muitas frases sobre este tema, sobre a justiça, sobre a injustiça. E uma das frases que me chamou a atenção foi: justiça é um conceito que este mundo desconhece. Uma frase bem radical. Outra frase que eu chamo a atenção: a omissão é o alimento da injustiça. E se a gente pudesse ter um termômetro, né? Vamos imaginar um termômetro de medição de injustiça. Ele estaria aumentando ou estaria diminuindo? Como é que a gente poderia medir a atualidade? Quase um ano chegando de pandemia. Qual é o termômetro, como está o termômetro na tua família, dentro da realidade de justiça e injustiça? O que dizer sobre o trabalho, em que você de repente foi demitido de modo injusto? O que dizer do governo, com tantas expectativas do governo agir de modo coerente sobre o povo, e nós vermos de um nível bem elevado a injustiça? O que dizer de Deus nessa realidade toda? Deus é justo? Ele tem visto o que está acontecendo? E se a justiça dele de fato existe, por que tantos dramas, tantas complicações, num momento tão complicado em que estamos vivendo? Meus queridos, é muito difícil responder de um modo filosófico, de um modo que a gente pense que tem uma equação perfeita. Mas não há outro caminho a não ser a palavra da verdade, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, a nos apontar que caminho devemos compreender a justiça, a injustiça. E nós, quando colocamos expectativas enormes sobre as pessoas, em que nunca irão falhar, nunca vão errar, nós estamos colocando um peso inadequado. E quando pensamos em nós mesmos, colocamos também falsas expectativas de que maneira, de fato, eu encaro a minha vida como se alguém que não fosse errar com ninguém, como se não fosse cometer injustiça nenhuma. E quando a gente fala de justiça, é bom lembrar do seu significado. O que é justiça de fato? Meu pai, que estudou na sua época escolar o latim, eu não tive esse privilégio. A justiça vem do latim justitia, que significa direito, equidade, administração da lei. E é derivado de justus, que significa correto, justo. E, por sua vez, derivado de outra palavra, menor, jus, significa direito, correto. Também lei, direito legal. Quando a gente pensa na justiça, a gente quer pensar em algo que seja
justo, algo que seja correto, né? A gente pode lembrar um pouquinho do símbolo da justiça, aquela balança que apresenta um equilíbrio, uma equidade, em que aponta, em que as pessoas deveriam ser julgadas de modo não diferenciado. Mas há um texto principal que eu quero começar a falar e que aponta sobre essa realidade, em pensar, em refletir sobre a realidade da justiça, sobre a realidade da injustiça, né? Porque eles são antagônicos, eles são contrastes na verdade. E eu quero trazer à luz o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. A começar, evidentemente, pelo primeiro versículo. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus usava constantemente a parábola. Uma história, não com H, mas com E, uma história em que havia sempre um ensinamento por detrás. Usava parábolas para dizer ao seu povo. Ele não dizia nada a eles, né, de modo tão direto ao povo, de modo geral, a não ser para os seus discípulos. E Jesus estava, nesta parábola, né, contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que devia orar sempre e nunca desanimar, né? Nesse momento aqui, Jesus estava tratando com parábola, sim, aos seus discípulos. Mas ele ia além, né? Ele tratava além dessa realidade de parábola. Mas olha o que diz, na verdade, a continuidade do texto. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. E quando a gente fala de juiz, a gente vai lembrar muito bem do poder judiciário, né? E o poder judiciário é responsável por aplicar a lei, julgar e interpretar os conflitos, né? Nós temos 3 poderes, na verdade. Eu comecei pelo judiciário, mas nós temos o executivo, que é responsável por executar, fiscalizar e gerir as leis. E ainda temos o poder legislativo, que é responsável pela elaboração e revisão das leis e fiscalização do poder executivo. Quando a gente pensa num juiz, a gente pensa que o juiz será justo, não vai querer suborno, não vai querer agir de modo inadequado, mas nem sempre é dessa forma. E aqui eu trago um outro texto em que aponta desde a época do Antigo Testamento, através de Isaías, capítulo 10, versículo 1, ele apontando para a realidade do povo, o povo do norte de Israel, que a aflição espera os juízes injustos e os que decretam leis opressoras. Não fazem justiça aos pobres e negam os direitos dos necessitados de meu povo. Exploram as viúvas e tiram proveito dos órfãos. Olha que loucura! Olha quantas coisas que foram feitas no passado e que não se tornam tão diferentes daquilo que nós vivemos hoje. Ainda temos Provérbios 29 e 26, que diz: muitos buscam o favor do governante, mas a justiça vem do Senhor. Alguém que se aproxima de um governante quer favores, e muitos não medem esses favores se tiver que trocar por corrupção. Temos a figura de um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Mas temos, além do juiz, temos uma viúva, como está em Lucas 18, versículo 3. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Quando a gente pensa numa viúva, né, da época de Jesus, de épocas bem passadas, não temos como pensar como uma viúva do tempo de hoje, em que tem pensão por morte, em que tem aposentadoria pelo seu trabalho, né, ou por um momento difícil do seu corpo, uma aposentadoria por invalidez, por mais que
não tenha reajuste adequado, mas tem um amparo. Mas uma viúva do passado, ela não tinha essa realidade. E quando a gente fala de viúva, né, eu meditando também sobre esse tema, ao me preparar, me veio muito, saltou ao coração a viúva de Sarepta, que demonstra a fragilidade que tem uma viúva, em que o profeta Elias chegou para abençoá-la, num quadro em que ela estava por querer comer com seu filho, e achava que pararia tudo para ela, viria a morte de fato. E ela tinha pouco, ela tinha azeite, ela tinha poucos recursos, na verdade, e o quanto que foi multiplicado aquele recurso, sobrou para a vida dela, né? Sobejou. Deus fez muito além sobre ela. E quando a gente pensa numa viúva, a gente pensa em fragilidade. Para uma viúva naquela época continuar vivendo, teria que ter filhos, teria que ter alguém que trabalhasse, pois a mulher também não trabalhava, ainda mais com idade avançada. Na verdade, a mulher não tinha opção de trabalhar, né? Como nós temos a realidade de hoje. Um ser completamente frágil. Mas essa mulher, ela tinha uma característica interessante. Ela, de fato, no versículo 3, seguindo o texto, uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Era uma mulher que demonstrava perseverança. Ela ia com frequência diante de um juiz que não temia Deus e que não se importava com pessoas. Uma mulher corajosa. E por algum tempo, no versículo 4 nos diz, por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando, vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Por tanta insistência dessa viúva, o que ela fez, na verdade? Na verdade, o que o juiz fez? Ele acabou dando ganho de causa a ela. A gente precisa aprender muito com ela, porque quando a gente pensa em justiça, muitas já coloca na cabeça: ah, não, eu vou procurar justiça, ela vai ser lenta, ela vai ter complicações, e eu não vou ter êxito como eu desejo. Ela está corrupta, né? Mas essa viúva nos mostra uma maneira de agir muito diferente do que muitos pensam. E nós podemos, de fato, aprender com essa viúva, em que ela foi inoportuna aos olhos do juiz, mas que prosseguiu em insistir. E nessa pandemia, o que você tem feito? Você já tem desistido? Você acredita que a justiça não é possível? Em que está tudo corrompido, não tem como ver nada diferente dessa realidade? Nós precisamos aprender com essa viúva. Eu estou sendo repetitivo, não é? Com essa questão, mas a palavra de Deus ela é maravilhosa, né? Há vários textos em que, por diversos ângulos, demonstram de fato o que nós precisamos fazer. E no momento de aflição, de angústia, em que muitos perderam entes queridos, perderam desempregos, podem pensar: de que maneira eu posso encontrar a justiça? Mas o texto nos prossegue a nos informar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o justo, com o juiz injusto. Aprender com a injustiça, né? Aprender com a viúva e agora sim com esse juiz injusto. E que nos diz: acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta?
que a gente pode pensar sobre isso? Deus, na sua perfeição, Ele é com certeza justo. E tudo que nos acontece vem por permissão dEle. E aqui eu trago à luz o Salmo 5, versículo 4, que nos diz: ó Deus, Tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Deus não tem prazer na maldade. Alguém pode pensar, como Deus tem permitido tanta tragédia, tanta complicação neste mundo? Novamente, o Salmo 5,4, em outra versícula, em outra edição, em outra versão bíblica. Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. É impossível pensar em Deus e injustiça simultaneamente. Mas algo Ele pôde fazer por nós. O ato principal de justiça que Deus fez para conosco, qual foi? Em dar o seu filho, em sofrer pelos pecados, uma vez por todas. Ele se entregou no madeiro, na cruz, por nós. O justo que sofreu por todos os injustos, que inclui a mim e a você. Esse ato milagroso, em que nos deu para todo sempre a salvação, nós podemos lembrar claramente do verdadeiro ato de justiça que o Senhor fez para conosco. Mas por que o mundo anda do jeito que anda? Aqui eu faço uma propaganda positiva. Nós temos tido domingos pela manhã uma série de mensagens acerca do livro de Gênesis. E quando a gente pensa um pouquinho de Gênesis, é claro que eu não vou me pontuar uma mensagem pontuando o que está sendo muito bem colocado pelo pastor Jonanias, pela Ana Cláudia, pastor José Rodrigo, mas nós podemos lembrar do que aconteceu com Adão e Eva, em que comeram do fruto proibido, tinham tudo de maravilhoso diante deles, mas aquilo que era de fato proibido, eles comeram, né? E não pelo fato em si da comida do fruto proibido, mas pelo ato de desobediência que fizeram. Com isso que acabou acontecendo, a raça humana foi toda contaminada pelo pecado. E o que vemos hoje é fruto do que aconteceu no período da nossa Gênesis, da nossa origem. E quando isso vai acabar? Chegará o tempo do fim de tudo isto. Quando Cristo voltar, quando Ele, de fato, apresentar o seu governo, julgando todas as nações. Mas enquanto isso, nós temos esses enfrentamentos. E nós enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. E nós precisamos saber lidar com isso. E a injustiça, ela faz parte desse pacote, daquilo que nós enfrentamos. Mas é possível não se contaminar. É possível não se corromper diante dessa realidade. E aqui eu trago 2 versículos em que nós podemos considerar assim. A gente que é filho de Deus, aquele que de fato quer desejar agradar o coração de Deus, muitos convites chegam para nós nos corrompermos, inclusive acerca do dinheiro. Mas como diz muito bem o Provérbio 16, versículo 8, melhor é ter pouco com retidão do que o muito com injustiça. Esse é um versículo que muita gente pode pensar, tem que estar descartado da realidade do nosso país chamado Brasil, em que se dá jeitinho, em que quando se tem oportunidade, se apega às oportunidades, mesmo que esteja mergulhada sob a injustiça. Nós somos chamados a vivermos com pouco. Melhor é ter o pouco com retidão do que o muito com injustiça. E esse pouco que nos é dado, ele é multiplicado, como eu falei anteriormente, né?
nós temos a bênção de Deus quando nós dizimamos, ofertamos a Ele e damos de coração, né? Deus ama quem de fato dá com alegria. E Deus tem o prazer de nos suprir de fato nas nossas necessidades. É claro que Deus pode te dar a oportunidade de riqueza, mas se for diante de injustiça, se afaste dela. Não é o caminho em que temos pela palavra de Deus. Temos também Abacuque, capítulo 2, versículo 9, que nos diz: ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua própria casa. É o início da versículação. Ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua própria casa. Se você traz para a tua casa lucros, né, se contaminando, e essa contaminação pode ser até aquela parte que muita gente não gosta e que nós precisamos falar, né? O próprio Cristo declarou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Daqui a pouco, né, estamos em fevereiro, daqui a pouco, nós não sei se de fato já está aberto ou já está começando aí o tão famoso imposto de renda, em que muita gente pensa: não, o governo não me dá retorno de saúde, segurança, educação. Então, para que eu vou separar o meu dinheiro para pagar imposto? Se é para engordar os bolsos dos políticos. Mas nós temos ordem bíblica para isso. Jesus mesmo deu o seu imposto, né? Em que veio através de um peixe, da boca de um peixe. Ele pagou o imposto que ele deveria fazer, dando como exemplo. E nós vamos fazer diferente. Eu sei que é muito complicado, né? A nossa carne, há momentos que estremece. Como é que eu vou fazer isso? Mas nós podemos fazer. Agrada o coração de Deus, né? Tanto a nossa parte material quanto a nossa parte espiritual. Seja dízimo, né? Que muita gente pode pensar: como eu vou dizimar num tempo tão difícil? Mas se está como ordenança para nós, Deus nos dá essa condição. E eu posso falar por mim, não por outra pessoa, né? Deus tem sido gracioso para com a minha vida, tanto nos tempos difíceis, porque passa isso para todos nós não somos super crentes, mas também nos momentos de tranquilidade. Deus tem sido gracioso para mim. Ele tem cuidado das minhas necessidades. E é maravilhoso poder separar as primícias para Ele, para que o reino dele avance. Isso é maravilhoso demais. Nós que tendemos a colocarmos obstáculos em querer cumprir a palavra de Deus. Se está escrito, de fato está escrito na palavra, é isso que de fato nós precisamos fazer. E contrariar a nossa carne que quer estremecer, quer fazer algo contrário. Então, há um caminho de justiça sim. Diante de tudo aquilo que possamos enfrentar, e diante desse texto maravilhoso em que nos chama a olharmos a justiça divina que é perfeita e a humana, como a do juiz apresentado nessa parábola, é imperfeita, nós podemos sim ter essa certeza. E diante da injustiça em que nós enfrentamos com a nossa própria, porque nós não vamos acertar constantemente sempre, há um caminho de restauração. Como está em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de quê? De toda a injustiça. Esse é o caminho. Confessar, arrependermos dos nossos pecados. O Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós somos justificados em Cristo. Ele nos justifica diante do Pai. O caminho de santificação é possível diante das nossas imperfeições. E para isso não pode faltar uma palavra-chave chamada perdão.
E quando eu penso em perdão, geralmente há muitos anos isso tem me acompanhado no meu coração. Se Cristo não me perdoou e eu fui injusto, sou injusto por ter herdado de Adão e Eva o pecado original, se Ele de fato me alcançou e me purificou e me salvou, me libertou do império das trevas, trazendo para o seu reino, para o reino de Deus, por que eu vou fechar o meu coração? Porque eu vou achar que eu só vou ver atos justos sobre o meu pai, sobre a minha mãe, sobre meus amigos, eles nunca vão falhar. E tem gente que infelizmente pensa, se falhar comigo, se errar comigo, esse não vai ter mais vez sobre a minha vida. E aí a gente tem que lembrar que, então você teria que cortar a si próprio também. Se você falhar consigo mesmo, então esse morreu, acabou. Eu vou tirar minha própria vida. Sabemos que não é esse o caminho. E finalizando, olha o que nós temos no final de tudo aí dessa parábola. Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Vamos voltar ao versículo 7, que diz: acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de noite? Continuará a adiar a sua resposta? Nós sabemos qual é a resposta de fato. Deus é perfeito em fazer justiça. E aí voltamos ao versículo 8 que diz: eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Ele fará rápido, mas esse rápido a gente tem que pensar no sentido do tempo de Deus para conosco. Porque Ele tem um tempo perfeito para todas as coisas. E há situações que vivemos em que nós somos injustiçados, que nós não compreendamos. E não vamos nem compreender com clareza. Porque nós somos limitados. E a gente não compreende de fato. Mas o que deve valer principalmente na nossa vida não é ficar pensando nos atos injustos daqueles que estão ao nosso redor. Porque, de fato, eu vou dar conta dos meus próprios atos e não dos atos das outras pessoas ao meu redor. E aí eu quero fechar essa reflexão com 1 Pedro 4, versículo 15 a 16, que diz: se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos. Mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Então, de que modo eu vou sofrer? De que modo eu vou ser injustiçado? É matando, é roubando, causando confusão, me intrometendo em assuntos alheios? Se eu sofrer como cristão, né, melhor é fazer a vontade de Deus do que agradar os homens. Por mais que possa ser difícil, melhor é fazer o que a palavra de Deus nos manda. E nesse tempo de pandemia tão complexo, tão difícil, nós precisamos sim nos voltar pelo que a palavra diz. Nessa simples parábola que Jesus deixou aos seus discípulos, é para nós também, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Então, voltando ao primeiro versículo que foi dito lá, né? Essa parábola tem o intuito de incentivar a orar sempre e nunca esmorecer. Esse, de fato, é o caminho que nós podemos encontrar justiça. Quando nós buscamos o Deus de toda a justiça em oração, nós podemos ter a certeza que Ele fará justiça no tempo dEle, conforme a vontade dEle. E aos nossos olhos, a injustiça que acontece, nós vamos ter olhos diferentes, olhos espirituais, por ver tudo que nos acontece. Está no controle do Senhor.
e não no nosso controle de fato. Então, nesse sentido, eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. E se você se sente injustiçado, seja no teu trabalho, diante da tua família, em tudo aquilo que você possa estar vivendo neste momento, ou até mesmo você ter falhado e ter feito injustiça de alguma forma, o caminho é orar. O caminho é se arrepender e se voltar pelo que a palavra nos manda. Assim vamos orar. Pai querido, obrigado por essa breve meditação na tua palavra. Senhor, o quanto é difícil para nós, no tempo que estamos vivendo, cumprirmos certas coisas em que tua palavra nos ordena. Senhor, nos ajude a cumprirmos aquilo que é de direito, Senhor. Aquilo que, de fato, é espiritual. Nos ajude. E eu peço, Senhor, aquele que se sente injustiçado atualmente, em que não compreende os atos injustos que tenham se chegado a ele ou a ela. Senhor amado, que possa compreender em que tudo que nos acontece não é para a nossa destruição, mas para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nos ajude a compreender com leitura espiritual aquilo que nós enfrentamos, Senhor. Até mesmo de quem é tão chegado a nós, em falar aquilo que nós não praticamos. Mas nós podemos aguardar em Ti a justiça, não querendo se vingar, mas aguardar inteiramente em Ti, Senhor. Aquele que perdeu o emprego de modo injusto, em que desejou dizer a verdade e teve que enfrentar a mentira. Pai, ajude a compreender que Tu tens o tempo exato para todas as portas de trabalho. E melhor é Te agradar do que nos contaminar. Ajuda nesse sentido, Senhor. Diante do governo que há muitos momentos que falha conosco em reajustar ao servidor público, em não reajustar devidamente as pensões e muitas das vezes aumentam para si próprios. Senhor amado, mesmo com essa tão grande limitação, nós sabemos que as nossas necessidades são supridas por Cristo Jesus. E sabemos que Tu tens o poder de multiplicar o nosso dinheiro, Senhor. Nos ajude a ver de modo espiritual tudo aquilo que vivemos. Não somente na área financeira, Senhor, mas em tudo aquilo que enfrentamos diante dessa pandemia. É o que eu te peço, Senhor, de todo o coração. E aquilo que não me vem ao coração, em que pessoas estão vivendo nesse momento agora, enfrentando injustiça, que possam ver com olhos espirituais. E principalmente, aquilo que nós caímos em não cumprirmos com justiça a Tua palavra, como cumprir em dizimar, em pagar o nosso imposto de renda, Senhor, em que se aproxima ou já se aproximou de fato. Nos ajude a fazer cumprir a Tua palavra, valer a Tua palavra, Senhor, porque vai ser maravilhoso quando nós cumprimos tudo isto, como sinal do Teu amor, recebemos a boa palavra que diz: servo bom e fiel, entra no meu gozo eterno. Nos ajude, Senhor amado, nesse sentido. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que você possa ser um homem e uma mulher justificado pelo poder de Cristo. Sabendo que a justiça tua é falha, a minha é falha, mas o Senhor é justo em todo o tempo. Deus te abençoe nessa caminhada. Amém.